Boas tardes. Dando início no nosso encontro de hoje, vamos elevando os pensamentos a Deus, a Jesus, dirigindo a prece que Ele nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso do corpo e da alma dai-nos hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra-nos do mal que existe dentro de nós mesmos, porque é teu reino, o poder, a glória, a justiça, a esperança e o amor para todos sempre. Que assim seja. Então, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, bem-aventurados os mansos e pacíficos, injúrias e violências. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mateus, capítulo 5, versículo 4. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus, capítulo 5, versículo 9. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar será réu no juízo. Pois eu vos digo que todo que se ira contra o seu irmão será réu no juízo. E o que disser a seu irmão raca será réu no conselho. E o que disser és louco merecerá a condenação do fogo do inferno. Mateus, capítulo 5, versículos 21 a 22. A paciência. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, portanto, quando sofrerdes, mas pelo contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso que vos marcou com a dor neste mundo para a glória no céu. Sede pacientes, pois a paciência é também caridade. E deveis praticar a lei de caridade, ensinada pelo Cristo enviado de Deus. A caridade, que consiste em dar esmola aos pobres, é a mais fácil de todas. Mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, bem mais meritória, que é a de perdoar os que Deus colocou em nosso caminho, para serem os instrumentos de nossos sofrimentos e submeterem à prova a nossa paciência. A vida é difícil, bem o sei, constituindo-se de 1000 bagatelas que são como alfinetadas e acabam por nos ferir. Mas é necessário olhar para os deveres que nos são impostos e para as consolações e compensações que obtemos, pois então veremos que as bênçãos são mais numerosas que as dores. O fardo parece mais leve quando olhamos para o alto do que quando curvamos a fronte para a terra. Coragem, amigos. O Cristo é o vosso modelo. Sofreu mais que qualquer um de vós, e nada tinha de se acusar, enquanto tendes já a expiar o vosso passado e de fortalecer-vos para o futuro. Sede, pois, paciente, sede cristãos. Esta palavra resume tudo. Pois bem, esse é um texto simples, mas dos mais difíceis de se aplicar. Primeiro porque quando Jesus coloca, no capítulo 5 de Mateus, dos 5 a 7, são as bem-aventuranças. Então todo esse contexto está justamente na mansuetude, na calma, na paciência, são comportamentos a serem aprendidos. Ao longo das nossas encarnações, nós vamos tendo uma série de experiências, e essas experiências nos induzem a um comportamento. Esse comportamento é o que nós chamamos dos pensamentos reflexos, é o que nós trazemos, é aquilo que nós aprendemos, é aquilo que nós somos. Por isso que numa ocorrência qualquer, a primeira reação é justamente aquela demonstrando o que nós somos. E essa demonstração geralmente é de irritabilidade, de cólera, de indignação, de reação.
Se tomarmos as precauções de não reagirmos instantaneamente, passamos a perceber a influência da nossa consciência através dos espíritos que nos conduzem para a regeneração, né? Nos levando a pensar duas vezes, a meditar e não a reagir. E através dessa dialética, dessa reflexão é que nós vamos alterar o nosso comportamento. Existe uma frase aqui que ele coloca, né? Se nós chamamos o outro de louco, falamos a palavra raca, o que é isso? Isso recebe o nome de anátema, né? Então, quando nós olhamos, esse cara é ridículo, ele é burro, ele é louco, ele é isso, ele é aquilo, na verdade, nós estamos proferindo anátemas em relação ao comportamento do outro, que é tão reprovável quanto chamar de louco, e é o que fazemos o dia inteiro, né? Por quê? Porque as pessoas têm um comportamento distinto do nosso, ainda mais agora que nós achamos que estamos certos, porque estamos seguindo a doutrina espírita, exigimos dos outros um comportamento semelhante de forma instantânea. Isso traz uma reação precipitada, né? E uma exigência de comportamento do outro que nós até hoje não tivemos. É claro que isso se estende a toda a nossa volta, em todos os nossos meios, quer no individual, quer no coletivo, né? São formas das pessoas governarem, tomarem suas decisões, e isso vai gerando uma certa postura, né, de indignação e por vezes até revolta, né, sobre essa visão total. Acontece que muitas vezes até falamos, né, ou pensamos que Deus está vendo, como quem diz, eu não consigo fazer nada contra você agora, mas Deus fará porque Ele está vendo. É uma forma de terceirizar a nossa sensação de vingança, né? Mas não é assim que a coisa funciona, né? Como é que funciona, a gente que ainda está descobrindo, né? Quando ele pede a paciência, que é a ciência da paz, né? Então, podemos dizer, né, que o mal, existem basicamente duas formas de males, aqueles que nós praticamos e aqueles que nós recebemos. Aquele que nós praticamos não existe, porque nós não fazemos mal a ninguém, né? Ainda mais agora que a gente sabe que é o certo, nós não praticamos o mal. Agora, via de regra, quase que 100% nós somos vítimas do mal, né? Então as pessoas, elas nos ofendem, nos injuriam, elas nos agridem. Então, esse mal é um problema, porque eu não tenho como agir sobre ele, porque é do outro. Os meus eu já acabei, não faço mais mal a ninguém, né? Agora, como é que eu faço o outro parar de ser maldoso, né? E aí Santo Agostinho, né, que 4 séculos depois de Cristo, como filósofo, né, ele, nessa discussão toda sobre o mal, né, ele já naquela época, ele escreveu que o mal não existe. O que significa o mal não existe? Que o mal não foi criado por Deus, né? Que o mal, ele é permitido por Deus, mas não é nem criado, nem sofre a concordância de Deus sobre as coisas. O mal, na verdade, é a ausência do bem. Na frase, no livro Confissões, ele ainda coloca: procurei o que era maldade e não encontrei substância. O que significa não encontrei substância? Não existe o mal. O mal não existe. Ele é a ausência de alguma coisa. E ele continua: mas sim uma perversão da vontade desviada da substância suprema.
A substância suprema aqui é o amor de Deus, né? Esse existe, esse tem existência. Agora, a maldade não, né? A metáfora que usamos é justamente a da luz, né? A luz existe, né? A luz, ela lá é branca, que se divide em vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Essas são as cores que compõem a luz branca. Não há uma luz negra, né? Não há uma luz que tenha a força de enfrentar a luz branca. Tanto que a gente sempre comenta que é à noite, né? Quando aqui dentro de uma sala está iluminado e lá fora está escuro, se abrirmos a cortina, não entra um jato de luz negra, mas sai um jato de luz branca a iluminar a penumbra ou a escuridão, né? Então, a maldade, ela é a ausência do bem. Ela não tem vida própria. E se o outro, de alguma forma, ele está praticando algum mal, na verdade, ele tem que ser enxergado como alguém que desconhece alguma coisa, né? Que desconhece as leis do universo e, portanto, ele pratica algo contrário a ela, né? Então, ilustrando ainda mais esse pensamento, né, nós vamos pegar aqui um texto, né, também do espírito Kelvin Van Dyne, do livro Entre Irmãos de Outra Terra, psicografado pelo Chico e o Valdo Vieira, quando eles estavam em viagem, né, chama-se Novo Método de Cura. E aí ele começa. Um problema existe na sustentação do equilíbrio e da paz que nos pede reflexão. É o problema da melhoria. Para que isso aconteça na vida física, desde os egípcios, estamos na Terra aperfeiçoando a medicina. Lembrando que Valdo Vieira era médico. É médico. A história da ciência de curar é um dos mais belos capítulos da história humana. Sacrifícios, abnegações, heroísmos, experiências. Tudo se tem feito para sanar enfermidades e extinguir aleijões, diminuir provas e arredar calamidades orgânicas. Laboratórios de farmácias, hospitais e refúgios foram convocados à luta. E qualquer doente que nos seja querido, se cai de cama, obtém nossas vigílias e recursos para que se recupere tão de pronto quanto possível. Isso quanto ao corpo. E no que concerne ao espírito, a criatura que adoece das vísceras adoece também dos mecanismos mentais. Há viciações de conduta como há degenerências do fígado. E se pronunciamos remédios para as ocorrências hepáticas, por que esbordoamos a mente dos companheiros colhido em perturbação espiritual? Se temos anestesia para extirpar uma formação cancerosa, por que não usar o esquecimento para acabar com um processo obsessivo que se agravou pelas adições de orgulho ou vaidade, inveja ou revolta com que foi acrescido? Por que não tratar o ofensor como um doente, mais necessitado de carinho do que de censura? Se um amigo aparece espiritualmente deformado, seja nas aparências de azedume ou de descaridade, auxiliemo-lo para um justo reequilíbrio. Comecemos de imediato com a providência aplicada aos enfermos, fazê-los sentirem-se melhores. Ninguém dá fogo líquido ao portador de uma úlcera gástrica. Nunca reajustaremos o coração de ninguém a labaredas de crítica. Esclareçamos as situações difíceis, corrijamos erros e estabeleçamos a verdade, mas sem exceder os limites da bondade humana e da responsabilidade de viver, como o cirurgião que restaura o órgão lesado sem destruí-lo a golpes de bisturi. Que o erro existe, existe, mas experimentamos um novo método de cura do erro. Façamos a criatura errada sentir-se melhor. Muito bem.
É claro que muitas vezes a aplicabilidade disso, material, é remota, né? Como é que nós vamos fazer o agressor se sentir bem se muitas vezes nós não conseguimos nos aproximar dele e vice-versa? O antagonismo é tão difícil que a presença física gera alterações no próprio equilíbrio dele e nosso. Então, novamente, vem o Evangelho a nos ensinar, né? Que tudo começa pela expressão mais natural nossa, que são os pensamentos. Por várias vezes já falamos que os pensamentos, eles exprimem quem nós somos, que na verdade existimos para pensar. Então, a nossa natureza, o nosso hálito, ele é expresso pelos pensamentos. E esses pensamentos refletem sobre o nosso próprio corpo e sobre o que está à nossa volta. E o pensamento mais nobre, que é o amor, né, difícil ainda continuidade, ele começa a ser exercitado através da prece. Por isso que devemos orar pelos nossos inimigos, orar pelos nossos adversários, exalar pensamentos de equilíbrio sobre aqueles que nos geram e provocamos aversão. Buscar sempre no limite da nossa possibilidade, pensarmos se não felicidade, no equilíbrio e na harmonia dos nossos desafetos. É claro que eu estou falando isso tudo, mas para a maioria aqui ninguém tem desafeto, né? Nós só temos corações queridos. Mas se algum dia você tropeçar com alguém que venha a te provocar e despertar pensamentos que você já havia imaginado ter extirpado, essa é a receita. Orar pelos nossos adversários e pelos inimigos. E assim vamos nos candidatando a exercitar a mansuetude, né, a passividade e a paciência. Tudo bem? Prazer em revê-los e até a próxima oportunidade. Boa noite a todos. Mais uma vez, reunidos em nome de Deus e de Jesus, sempre iniciando as nossas palestras com o Evangelho segundo o Espiritismo por Allan Kardec. Hoje vamos ler o item 1 e 2 no capítulo 17, capítulo Sede Perfeitos. Nesse capítulo, ele inicia falando dos caracteres da perfeição, ele fala do homem de bem, dos bons espíritas, da parábola do semeador, nos lembra do dever que todos nós temos, uns para com os outros, né? Ele coloca aqui até que o dever é obrigação moral, primeiro para consigo mesmo e depois para com os outros. E o dever é a lei da vida. Fala da virtude, do homem no mundo. É um capítulo com muitos ensinamentos valiosos que nos fazem refletir sobre a nossa condição de espíritos em evolução. E a finalidade é atingir a perfeição. Vamos ver então o que encontramos aqui nesses itens desse capítulo? Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos têm ódio,
e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos de vosso Pai que está nos céus, o qual faz nascer o seu sol sobre bons e maus, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se vós não amais senão os que vos amam, que recompensas haveis de ter? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se vós saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis nisso de especial? Não fazem também assim os gentios? Sede vós logo perfeitos, como também o vosso Pai Celestial é perfeito. Mas em que consiste essa perfeição? Jesus mesmo o disse: amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos têm ódio e orai pelos que os perseguem e caluniam. Com isso mostra que a essência da perfeição é a caridade na sua mais ampla acepção, porque ela implica a prática de todas as outras virtudes. Quais são os princípios da verdadeira caridade? Benevolência, indulgência, sacrifício e devotamento. Então vamos refletir sobre tudo isso. Nessas frases, Jesus conclama, todos os cristãos, os homens que aceitam a sobrevivência do espírito, os que buscam viver segundo os valores espirituais, a agirem coerentemente com esses princípios. Fácil é amar quem nos ama, conviver com quem comunga os mesmos interesses, com quem pensa e vive mais ou menos como nós. Os nossos avós, já diziam, amor com amor se paga. Todavia, Jesus, nosso mestre, vai muito além. Ele pede que amemos os nossos inimigos, nossos adversários, os que odeiam e caluniam para sermos filhos de Deus. E ele nos lembra, que esse Pai amoroso, ele faz nascer o seu sol sobre bons e maus, e vir chuva sobre justos e injustos. Ele dá a todos os seus filhos a mesma origem, o mesmo potencial intelectual e moral, as mesmas oportunidades de desenvolvimento e a mesma destinação. Somos todos filhos de Deus. Fomos criados simples e ignorantes, todos nós. E nos deram a liberdade, é o livre-arbítrio. E somos responsáveis pelas escolhas, pela maneira que nós vamos conduzindo as nossas vidas, construindo a nossa evolução. Todos tiveram a mesma origem e vão ter todas as oportunidades de desenvolver tanto a parte intelectual e moral e atingirmos a perfeição. Jesus, nosso mestre, é o modelo de perfeição para a humanidade. Demonstrou por suas palavras e por seu viver, em toda a sua vida, como deve agir um filho de um Pai tão perfeito como Deus o é. Ele é perfeição absoluta e infinita. Não faz distinção entre os seus filhos. Como falamos, criou a todos simples e ignorantes. Deu-lhes a responsabilidade de realizarem seu desenvolvimento. E a finalidade é se tornarem perfeitos. Quando Jesus mencionou que nos tornemos perfeitos,
como Deus o é? Nessa frase, ele quis demonstrar que todos os homens podem aperfeiçoar-se nas possibilidades do seu imenso potencial, apresentando Deus como a perfeição absoluta. Se ainda hoje muitos homens não aceitam essa característica evolutiva para o ser espiritual, podemos imaginar como foi difícil para Jesus fazer, essa colocação naquela época, onde a necessidade se expressasse da forma que melhor fixasse os seus ensinos, como ele fez. Então ele teve que falar na linguagem que aqueles homens entendiam naquela época. A finalidade da evolução espiritual é desenvolver todo o potencial divino existente em cada ser, tornando-se de um ser simples e ignorante, um ser sábio e bom, perfeito e feliz. Então já sabemos disso. Somos espíritos, tá bom. E qual o objetivo dessa evolução? É nos tornarmos perfeitos, felizes, vivermos em moradas felizes, celestes, divinas mais para frente. Todos nós vamos atingir a perfeição um dia. Quanto tempo isso vai demorar? Como isso vai acontecer? Vai depender de cada um. Essa conquista é individual de cada ser, mas esse é o objetivo. Podemos fugir por muito tempo, mas vamos ter que um dia chegar à perfeição. E para que isso aconteça, o espírito, ele tem que se desenvolver em inteligência e em moralidade. Inteligência, ele tem que estar trabalhando, a capacidade de descobrir, de raciocinar, de conhecer, de aprender e de criar. E moralidade é o desenvolvimento das qualificações morais, levando esse ser a sensibilidade para o bom, para o belo, direcionando as qualificações intelectuais no seu viver, tornando-se um ser moral. Aquele que só faz o bem, que não causa sofrimentos a si e aos outros. Então vejam, nós temos que, durante todas as nossas vidas sucessivas, as oportunidades que Deus vai, como Pai amoroso que é, nos dando para que a gente vá combatendo as nossas imperfeições e desenvolvendo as nossas qualidades, nós temos que um dia atingir todos esses conhecimentos, essa condição de só fazer o bem. Por isso que ele coloca aqui nesse capítulo, caracteres do homem de bem, não são todas, são as principais. E dos bons espíritas, porque a gente tem que estar buscando colocar em prática o que ele coloca aqui. Quando ele fala aqui do homem de bem, é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. Tem fé em Deus, tem fé no futuro, respeita os outros, é bom, humano, benevolente, ele vai descrevendo, E nós temos que estar atentos aí a essas colocações e estar analisando como estou conduzindo a minha vida. Estou indo por esse caminho da evolução, da perfeição? Para isso, o homem tem o livre-arbítrio. Ele que faz as suas escolhas e, consequentemente, tem a responsabilidade dos efeitos dessas escolhas.
reencarna em mundos materiais tantas vezes quantas forem necessárias para esse desenvolvimento, é atingir a perfeição relativa às suas capacidades e possibilidades. E ele vai construindo a sua evolução, tornando-se mais para frente sábio, bom e feliz. Assim, a doutrina espírita, ela veio esclarecer a humanidade os motivos racionais da necessidade do esforço do homem na vivência das leis morais divinas, sem as quais os homens jamais viverão em paz e felizes. Então, resumindo, em que consiste essa perfeição possível à humanidade terrena? Não basta amar os que nos amam, fazer bem aos que nos fazem bem. Então é preciso muito mais. Nós temos que amar os nossos inimigos, fazer bem aos que vos têm ódio e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Ou seja, nós temos que combater em nós qualquer sentimento de rancor. Perdoar quantas vezes forem necessárias, compreender o porquê aquele coração nos persegue, entender que aquele irmão, ele não está bem, por isso que ele está tendo aquelas atitudes. É difícil? Muito. Porque nós trazemos o orgulho e a vaidade em nossos corações. Como é que a gente vai amar alguém que está nos fazendo mal? Kardec afirma que Jesus mostra que a essência da perfeição é a caridade, na sua mais ampla acepção, porque ela implica a prática de todas as outras virtudes. E o que é a caridade? É o amor em ação. É ver em qualquer pessoa um filho de Deus, um irmão em processo de desenvolvimento, que está sujeito a enganos, erros, omissões, mas ele é perfectível, né? Kardec argumenta que os resultados de todos os vícios e mesmo dos mais simples defeitos alteram o sentimento de caridade, porque todos nascem do egoísmo e do orgulho, que são a sua negação. Tudo que exalta a pessoa, colocando-a em primeiro lugar, no centro e acima dos outros, enfraquece ou impede os princípios da verdadeira caridade, que são a benevolência, que é a boa vontade para com todos, a indulgência, que é a disposição para perdoar, a abnegação, que é a renúncia e sacrifício em favor de alguém, e o devotamento, que é a dedicação constante. Veja, né, como são princípios esses, como ele mencionou aqui, da verdadeira caridade. Então, lembrar, tá? O que é a caridade? É o amor em ação. E para que a gente coloque em prática essa caridade, quais são as atitudes? Benevolência. Eu tenho que estar sempre com muita boa vontade no meu coração. Com a indulgência, que é a disposição para perdoar. Abnegação, renúncia e sacrifício em favor de alguém, ou de muitos, né? E devotamento, que é a dedicação infinita. Benevolência, indulgência, abnegação e devotamento. Passamos a encarnação toda. Se conseguirmos desenvolver um pouquinho de cada coisa, já podemos
nos sentir felizes, né? Retornar mais tranquilos ali à parte espiritual. Mas tem que haver o esforço. Ser caridoso é agir, esquecendo-se de si, na boa vontade para com todos, com paciência, atenção, dispondo-se a desculpar e perdoar todas as faltas, os erros alheios, quantas vezes forem necessárias, renunciando e sacrificando-se em favor dos outros e devotando-se ao bem de outros, mas de forma muito consciente, né? Com vontade, e não somente por obrigação, para cumprir, né, o comportamento. Porque se não estamos sentindo verdadeiramente, a espiritualidade conhece o que carregamos no nosso íntimo. Se estamos fazendo aquilo por simples obrigação para cumprir ali o que o Evangelho nos pede, ou se realmente aquele sentimento está saindo verdadeiramente do nosso coração. Enquanto não chegarmos nesse comportamento, seremos homens imperfeitos, espíritos em desenvolvimento. Mais uma colocação de Kardec: o amor ao próximo, estendido até amor aos inimigos, não podendo aliar-se com nenhum defeito contrário à caridade, é sempre por isso mesmo indício de uma superioridade moral, maior ou menor. O grau de perfeição está na razão direta da extensão do amor ao próximo. É assim que devemos nos avaliar. Estamos evoluindo? Depois de conhecer o Evangelho, a doutrina espírita, como é que está essa questão do amor ao próximo em nós? Se já conseguimos nos preocupar, ter a empatia, não passar desapercebido diante da dor, se aquilo nos comove e principalmente nos faz agir para ajudar aquele que caminha conosco, então a gente está começando a trabalhar e conquistar essa perfeição. E analisando tudo isso, né, compreendendo esse raciocínio, percebemos o quanto ainda estamos distante da perfeição que podemos atingir, o quanto precisamos estar atentos a tudo que sentimos, pensamos e agimos para continuarmos a nossa caminhada evolutiva. Já avançamos, né, uma boa parte do caminho. Se a gente pensar no que éramos, né, de homens primitivos e rudes que já fomos. E hoje já estamos interessados em usar a nossa inteligência no entendimento dos ensinos de Jesus, porque só compreendendo-os com a razão e com a sensibilidade espiritual podemos conscientemente esforçarmos-nos em praticá-los no nosso dia a dia, errando cada vez menos e acertando cada vez mais. E Kardec termina lembrando que Jesus, depois de haver dado a seus discípulos as regras da caridade, no que ela tem de mais sublime, lhes disse: sede, pois, perfeitos, como também vosso Pai Celestial é perfeito. Né? Então, encerramos com essa frase, mais uma vez, do Evangelho segundo o Espiritismo, que fique gravado em nossos corações a importância, a necessidade e o objetivo maior das nossas existências: evoluir, nos tornarmos espíritos perfeitos. Que Deus ilumine a vida de todos que nos ouvem. Sigam em frente, confiantes e sempre com muita gratidão a Deus pelas oportunidades. Que
Que assim seja. Uma boa noite.